E no Flamengo tem notícia quente, hein, gente? Pedro segue sem ser relacionado para o jogo contra o Santos. Acabou de sair a relação do Flamengo e o Pedro está fora. O Pedro teve a conversa, né, com os jogadores a portas fechadas, deixou tudo bem claro ali para o grupo. É um clima ainda meio tenso no Flamengo, porque isso é informação, não é suposição. Pedro e Felipe Luiz ainda não se falaram, tá? Porque minha pergunta para a fonte foi, teve uma conversa. Eu não digo que eles não se cumprimentaram, isso eu não posso saber, oba, tudo bem, mas não houve uma conversa ainda. Felipe Luiz e Pedro, tá? O Pedro conversou com os jogadores do Flamengo, onde ele mostrou sua insatisfação pelo vazamento da informação que ele seria negociável por 15 milhões de euros, que ele se sentiu desvalorizado. A gente vai mostrar a nota que o Pedro soltou, disse para os jogadores do Flamengo que achou que houve exagero por parte da declaração do Felipe Luiz, né, principalmente com relação às palavras lamentável e ridículo. Mas o Pedro, mesmo depois dessa conversa, mesmo depois de voltar aos trabalhos, ele segue fora dos relacionados para o jogo contra o Santos. Ou seja, não mudou muita coisa ali na vida do Pedro. Felipe Luiz já deixou claro, tá, gente? Ele já deixou claro que se o Pedro quiser, se o Pedro treinar, ele não precisa abraçar o treinador, ele não precisa ser amigo do treinador, ele precisa jogar. E se ele jogar e treinar como o restante do elenco, Felipe Luiz deixou claro que o Pedro provavelmente pode até voltar a ser titular do Flamengo. E aí na internet fica muita gente colocando que o Felipe Luiz já deixou um recadinho pro Pedro num jogo de videogame, que o Felipe Luiz já teve ali umas cutucadas no Pedro. Mas aí também, é claro, é aquele negócio que a internet ela vai buscar o que está engajando. E nessa situação aí, claro, ainda vai ficar um tempo nesse assunto, Pedro. Por quê? Porque o cara não está relacionado de novo. De novo ele não está relacionado. Ou seja, Felipe Luiz não cedeu, por enquanto, a todo esse clima que está sendo formado. E vamos botar aí na tela, Kaique, a nota do Pedro, tá? A nota que o Pedro colocou nas suas redes sociais. Tá, ele colocou ontem no Stories, né, lá do seu Instagram, e botou no Twitter também. Ele coloca: uma vez esclarecido internamente, venho a público para falar com os torcedores do Flamengo, ao qual tenho maior respeito e gratidão, sobre os fatos que aconteceram nos últimos dias. É inegável que me senti desvalorizado e exposto após um membro do departamento de futebol ter me colocado à venda e descartado para a sequência da temporada. Construí minha trajetória no Flamengo com muita luta e dedicação. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia. Conquistei títulos importantes e um lugar na história do clube. Esperava mais respeito. Evidente que esse fato me fez baixar o rendimento no dia a dia. Não tenho vaidade e assumo que durante a última semana meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros. Por isso, inclusive, não fui relacionado. A explicação para não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom e desrespeitosa. Aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado internamente. Quarta-feira tem Mengão em campo e nada mais importa. Saudações rubro-negras, escreveu aí o Pedro nas suas redes sociais. Bom, ele coloca como acima do tom e desrespeitosa, Bruno Prado. Eu também acho, tá, que essa situação do Pedro, eu só evitaria o lamentável e ridículo. Mas quando o Pedro também diz que não tem vaidade, aí, pelo amor de Deus, né, cara? Pedro já mostrou vaidade algumas vezes no Flamengo, como vários outros jogadores. Acho difícil a gente achar um jogador sem vaidade. Para ser sincero, é um meio com muita vaidade. Eu gostei do posicionamento do Felipe Luiz e, ao contrário de muitos, eu considero o Felipe Luiz hoje mais indispensável para o Flamengo do que o Pedro. Pela forma de jogo, é um estilo de jogo. Bruno, o que falar sobre o Pedro seguir sem estar relacionado
e também sobre a nota aí do jogador, Bruninho. Bom, eu acho que ele está certo em muita coisa na nota dele aí. Primeiro, ele realmente foi exposto. Quando, até foi numa conversa com o Mauro César, uma pessoa do departamento de futebol do Flamengo falou que poderia vendê-lo, que se viesse uma proposta de 15 milhões de euros, poderia vendê-lo. A partir do momento que você tem uma conversa com um jornalista, e o Mauro falou aqui, você não pede o off, você sabe que essa notícia pode ir a público, ou seja, você não fez questão que essa notícia não se tornasse pública. Quando você fala isso, talvez você até queira que essa notícia se torne pública. O jornalista, o trabalho dele é dar informação, e a partir do momento que a fonte não pede sigilo, o jornalista, como é o caso do Mauro, deu a informação. Então, a fonte não fazia questão de deixar a notícia em sigilo. E eu não sei se essa pessoa que falou com o Mauro conversou com o Pedro, se pediu desculpas, porque, de fato, o Pedro foi exposto nesse caso, sim. Acho que a diretoria do Flamengo, as pessoas do futebol, eles podem querer negociar um jogador, mas a partir do momento que você conta isso para um jornalista e não pede sigilo, é meio que você está falando isso publicamente. Ou pelo menos você sabe que tem grande chance disso se tornar público. Então, nesse ponto, ele tem razão. E não sei se lá dentro falaram com ele sobre isso. Não treinar bem durante a semana, isso também não justifica. A parte dele é treinar, direito, se dedicar, treinar como os outros, treinar no máximo que pode, no máximo de intensidade, de vontade, de comprometimento. E ele assume nessa nota que ele não treinou bem durante a semana. Ele coloca como justificativa essa informação, essa notícia de que ele poderia ser negociado. Eu acho que ele tem que, independente disso, ele tem que se dedicar. Ele erra aí, e ele admite que erra. E ele não gosta da maneira como isso é exposto publicamente. Como eu falei aqui, eu não acho que o Felipe Luiz está errado de não relacioná-lo e acredito no que o Felipe falou, e o próprio Pedro assume aí que não se dedicou, não treinou da maneira que deveria. Acho que o ponto o Felipe, se ele fala isso com o Pedro no CT fechado, numa sala de reunião, e até se nessa conversa fechada ele usasse até palavras mais fortes do que ele usou. Ele podia, numa conversa fechada, até usar palavras mais fortes. Acho que o jogador compreenderia. Acho que o jogador, beleza, tem razão. Se o Felipe chega nele e fala, fechado, no CT, eu não vou te relacionar para o jogo de sábado, porque você não se dedicou no treinamento. Eu tenho aqui os seus números na semana, seu desempenho é ruim, você estava de deboche, você estava de sacanagem, você não treinou direito, então você está fora do jogo. Eu acho que o Pedro entenderia os jogadores apoiando. Como me parece que os jogadores apoiaram a decisão, me parece, né? Os jogadores... o Flamengo fez um grande jogo sábado, me parece que os jogadores viram que o Pedro durante a semana não treinou bem. Então, se ele fala isso fechado... Oi? Bruno, mas na coletiva, ele deixou claro o que ele falou. Que ele falou por 4 vezes, que ele falou com os capitães, inclusive, sim, e nada mudou. Tem isso também. Ele falou fechado. E aí depois, quando eu dei a informação, aí modesta parte, que aí eu trouxe a informação, eu falei, o Pedro saiu no meio de um treinamento. E aí gerou todo aquele burburinho, gerou toda aquela parada. Será que isso aconteceu mesmo? Será que não aconteceu? Aí o Vene depois confirmou. Aí ele veio e falou, mas ele falou a portas fechadas. Então, mas eu acho que eu acho que devia falar só a portas fechadas. Tem coisa que lá dentro, jogadores, mesmo que fosse na frente dos jogadores. Acho que o problema é jogar os leões. E a gente sabe como as coisas são. Vai ser youtuber gritando contra o Pedro, vai ser torcida vaiando, vai ser jornalista criticando, meio que ele foi jogado aos leões. Isso eu acho que pode dar problema, porque hoje o Felipe está muito respaldado pelos resultados e pelo trabalho dele, como eu já falei aqui. E às vezes basta um resultado ruim, não é trabalho ruim, um resultado ruim, a opinião pública que hoje é favorável a ele se volta contra ele. Isso acontece muito. Você falou essa questão da Europa, mas eu falei aqui e repito, ok, o Felipe pode ter uma mentalidade da Europa, mas a diretoria do Flamengo não é da Europa. A imprensa brasileira não é da Europa. A torcida brasileira não é da Europa. O presidente do Flamengo é um cara que foi eleito, ele precisa de votos. Então, ele é um político do clube, do futebol, mas ele é um político. Quem disputa a eleição, quem precisa de voto, é um político.
E quando o time perder, quem vota nele não vai estar feliz, inclusive com o treinador. E ele tem que agradar o eleitor dele. Qualquer político tem que agradar o seu eleitor. Aí não é nenhuma crítica ao presidente, eu estou falando no geral. Pode ser qualquer um presidente. O presidente anterior, o Landim, também precisava agradar o seu eleitor. Com certeza, muitas decisões que ele tomou foi para agradar o eleitor dele. Qualquer dirigente de clube quem precisa de voto vai tomar decisões para agradar o seu eleitor. Vai tomar decisão para agradar quem vota nele. Seja o político tradicional da política nacional, seja o político de clube. Quem precisa de voto vai pensar, o que meu eleitor quer ouvir? Ele quer ouvir isso? O que meu eleitor quer que eu faça? Eu vou fazer, porque eu preciso que ele vote em mim. Então, assim, hoje o Felipe está respaldado, mas eu acho que o risco que ele corre é o risco que todo técnico no Brasil corre. Se o resultado não for bom, eu digo, não precisa jogar muito mal. Basta uma eliminação no mata-mata. Hoje, a maioria o apoia, essa maioria vai deixar de apoiá-lo. Ele vai ter a maioria contra ele, porque é aqui o resultado que manda. Como eu falei, a imprensa é brasileira, o dirigente é brasileiro, não é europeu. O resultado manda. Ontem caiu o Vojvoda no Fortaleza. Eu fui ver o ranking de longevidade dos técnicos da Série A do brasileiro. O que tem mais tempo no clube é o Abel Ferreira, está indo para 5 anos. Ele chegou em novembro de 2020. O segundo é o Rogério Ceni, que não tem nem 2 anos de Bahia. E já é o segundo mais longevo da Série A. E os únicos técnicos da Série A nesse ranking que estavam dirigindo o seu time no ano passado, e não desde o início do ano, mas chegaram a dirigir o time em 24, é até o 7º só. A partir do 8º dessa lista, já é técnico que chegou esse ano. Acho que o 8º é o Cuca, que chegou no início desse ano no Atlético. Ou seja, o 8º colocado, mais da metade dos técnicos da Série A estão no comando de suas equipes neste ano. O Felipe já é um dos primeiros aí do ranking de longevidade e não completou 1 ano no Flamengo ainda. Só complementando, Bruno, isso que você está falando, eu vi um ranking também no futebol brasileiro. Sim. Todo o futebol brasileiro tem 2 técnicos que têm mais de 2 anos de trabalho. Sim. 2. O Abel Ferreira e o técnico do Maringá, que agora me fugiu o nome. Jorge Machado. Tem 4 anos também de trabalho. 5 anos de trabalho. 4 para 5 anos. São só 2 treinadores no futebol brasileiro inteiro têm mais de 2 anos de trabalho. Então é só esse ponto. Eu não acho que o Felipe está errado no conteúdo. Eu acho que ele se arriscou ao jogar isso para o público. Como eu falei, se ele fala isso só fechado e usasse palavras até mais agressivas do que ele usou, no fechado, não ia dar problema. Tem um caso que foi muito famoso do Diniz com o Tietê. O Diniz, ele fala daquela maneira que ele falou com o Tietê, naquele jogo em Bragança. Ele fala assim, muitas vezes com o atleta. E o Tietê já conhecia ele do Audax. Estão trabalhando juntos no Vasco também. O Tietê sabe que o Diniz cobra, fala forte, às vezes usa palavras mais fortes, e os jogadores aceitam isso, tanto que o Diniz é querido pela maioria dos jogadores. Por que aquilo deu problema? Porque era pandemia, estava sem público e o microfone da televisão captou. E por que jogador é mimado? Porque se eu tô aqui, vamos lá, não vou falar nome que às vezes chefes pedem para não ser falado o nome, mas eu tô aqui, vem um chefe que me deu emprego aqui, que me deu visibilidade aqui, que a gente tornou esse programa gigante junto, aí ele chega e fala, porra, deixa de ser marrinha, pilhado, que porra é essa? E vaza no microfone. Vazou pro Brasil inteiro. Eu juro, eu não vou jurar por Deus aqui no ar, mas eu juro que a minha reação seria, deu polêmica, deu tudo, eu falaria, sobre essa polêmica de bosta aí que estão tentando fazer, respeito muito, sempre me tratou como um filho, que eu tô dando o exemplo do Fernando Diniz, que é parecido, inclusive, né, na Jovem Pan com o meu caso. Sempre me deu muita moral, me deu visibilidade, me deu apoio, deixou eu ser o maluco que eu sou. Então eu respeito muito ele. Ele tá perdoado. Acabou! Mas jogador é mimado, pô. Não pode ser xingado. Não pode ser chamado de marrinha. É isso que eu quero que acabe no futebol. Mas sabe o que aconteceu depois com o Diniz? Um pouco depois? Não, o Diniz pediu desculpa pra ele. Vamos lá. E eles se acertaram, eles estão no Vasco juntos. O Tietê, ele tava sem emprego, ele podia estar acabando com a carreira dele podia acabar ali. Diniz pegou Tietê no Audax. Depois Diniz pegou Tietê em vários outros clubes. O Diniz é um dos responsáveis pelo sucesso do Tietê. Diniz. E aí o Tietê foi mimado ao ponto de não perdoar o cara que fez tudo por ele por um erro.
Erro. Não, eles se acertaram rapidamente, tanto que eles estão trabalhando juntos no Vasco. Mas aí o que eu complemento, o que é o futebol brasileiro? Ele falou em podcast que o Diniz atingiu a família dele, que não tinha como perdoar. Demorou um pouquinho para se acertar. E isso deu problema porque, assim, a família, aí o filho vai na escola, o amigo comenta, então seu pai é isso, né, que o cara falou... Aí a esposa, enfim, o círculo social. Mas eles estão juntos hoje no Vasco. O que aconteceu? Por que o Diniz caiu pouco tempo depois? Que é aí que eu trago para o contexto do futebol brasileiro. Porque o São Paulo perdeu o jogo. Se o São Paulo ganha jogo, a maioria está com o Diniz. O presidente não ia demitir o Diniz. E o presidente, que é o atual, Júlio Casares, ele também demite o Diniz porque não foi ele que contratou. Quem contratou foi o Leco. Aí virou o ano, era pandemia, então a temporada 20 terminou em 21. O Diniz tinha sido contratado pelo Leco, o Casares assume, só que o campeonato não tinha terminado. E quem contratou o Diniz foi o outro. Então, na primeira sequência de derrotas, o Casares tirou. E ele tem direito de fazer isso. Ele era o presidente, estava assumindo, ele tinha o direito de escolher o técnico que ele quisesse. Não foi ele que escolheu o Fernando Diniz, foi o Leco. Como quem escolheu o Felipe foi o Landim, não foi o BAP. Então, assim, o Diniz, enquanto o time liderava o campeonato... ninguém mexia com ele. E até eu lembro uma pergunta que a Marília Ruiz, nossa amiga, uma amiga nossa aqui do Piperno, do Raí, trabalhou com os dois. Eu lembro de um programa que a Marília participou, que isso de vez em quando sai no YouTube. O Casares tinha acabado de assumir. E ela pergunta ao Casares... O Diniz está aí, ele é o treinador, né? Ele já estava no clube. Você vai manter o Diniz mesmo que não ganhe o brasileiro? Ele falou, não, vou manter. Sim, vou manter o Diniz, mesmo que ele ganhe o brasileiro. Foi depois daquele jogo contra o Fluminense, que o São Paulo ganha, bem no finalzinho do ano, ganha de 2-1 no Maracanã, era líder do campeonato, eu me lembro dessa declaração. E ele dá essa declaração, tem no YouTube, é uma pergunta da Marília Ruiz. Ele fala, não, mesmo que não ganhe o brasileiro, eu vou manter o Diniz, o trabalho é muito bom. Um mês e pouco depois, o Diniz estava demitido porque o time começou a perder. Eu acho o seguinte, eu acho que o Felipe Luiz, o que ele falou, que a gente está falando só a situação do Pedro, mas o que ele falou também expôs o Felipe Luiz, porque tem muita gente batendo no Felipe Luiz, tem muita gente batendo no Pedro, mas tem muita gente batendo no Felipe Luiz. Então eu vejo como algo corajoso. Para mim, só o que me incomodou foi o ridículo e lamentável, que essas palavras poderiam ser evitadas. Mas eu acho que tem que acabar esse negócio de quem manda no clube é jogador, de jogador mimado, de jogador não poder fazer nada. E eu leio o chat, tá? Eu adoro. Pode me xingar, eu amo o debate, porque eu sou assim com os meus amigos. A gente se xinga o tempo todo, mas estão assistindo. Porque o negócio é o seguinte, aí falam, o pilhado... hipócrita, levou o pé na bunda na Globo e não superou. É diferente. Uma coisa é você ser sincero e falar na lata. A outra coisa é falsidade, é sacanagem, é maldade. É muito diferente. Felipe Luiz tentou dar chances pro Pedro, tentou que todos os jogadores, falei com algumas pessoas dentro do clube, todos são unanimidade. Cara, ele deu chance, ele tentou, mas nada mudava. É diferente. Picaretagem, falsidade, maldade, eu nunca vou perdoar na minha vida. Eu vou lembrar aqui, o episódio que todo mundo me pergunta em tudo que é podcast. Meu com o Mauro, né, da situação do Maurinho. O Mauro falou na minha lata. E olha como eu me dou bem com o Mauro hoje em dia. Por quê? Porque ele não foi falso. Ele não foi picareta. Ele não falou nas minhas costas. É muito diferente. É muito diferente. E pronto. E foi ali um fora, uma pancadaria no ar, para todo mundo ver. Cadê que eu carrego alguma mágoa? Carrego porra nenhuma, eu sou homem, pô. Eu sou homem, não sou mimadinho para ficar também acusando golpe com tudo. Agora, se errou, tem que pagar. Vocês acham, porque o Mauro César Pereira já trouxe a informação, que o objetivo do Flamengo é recuperar o Pedro e não negociar. Vocês acham que dá para os dois trabalharem juntos ainda e bem, levando em consideração o Dembélé, né? Que foi exposto pelo Luiz Henrique, foi colocado no banco e se tornou o principal jogador do PSG campeão da Champions. Eu acho que é preciso ter maturidade, Pilhado, para isso acontecer. É preciso ter maturidade, coisa que muitas vezes a gente não vê no futebol brasileiro, né? Os jogadores, em uma forma geral, eles aceitam, eles lidam muito mal com as críticas, né? Seja da comissão técnica, seja da imprensa, coisa do tipo. Estou dizendo crítica que tenha um limite, que seja respeitosa, que seja razoável, né? Não coisa que
ultrapassa o limite do razoável. Então eu acho que essa é a principal questão nesse caso aí do Pedro com o Felipe Luiz, Flamengo, futuro, enfim. Vai ser necessário ter muita maturidade, principalmente do lado do Pedro, porque, pelo menos pelo que disse o Felipe Luiz, e ele falou na entrevista coletiva, que quando o Pedro quiser, tiver afim, ele estará de braços abertos para receber o jogador de volta. Então a questão é, de fato, o jogador querer. Eu entendo ele ter ficado chateado por ter sido exposto, concordo que, de fato, isso aconteceu. Eu concordo um pouco com as duas coisas, que ele foi exposto, mas que também a fala do Felipe Luiz, em alguma medida, ela foi necessária, né? Então, se ele tiver maturidade para refletir sobre isso, entender que errou e quiser seguir em frente no Flamengo, chegar para o Felipe Luiz, ter uma conversa franca, se dedicar mais, treinar mais, trabalhar mais para recuperar em campo a condição de titular que ele pode ter, tudo certo. Acho que eles podem caminhar juntos. Agora, se for ficar com esse negócio de não falou de mim, tô triste, não quero mais, não gosto, enfim, aí realmente eu acho muito difícil que as coisas andem. Então, para mim, uma palavra, ou uma frase, melhor dizendo, define essa questão aí de Pedro e Felipe Luiz, e o exemplo que você citou do Dembélé, acho que tem um pouco disso também. Ser maduro, ter maturidade para entender que errou, que foi mal e que pode melhorar, se recuperar e ser importante ainda. Piperno. Olha, Pilador, você sabe que eu, todo dia, até por obrigação profissional, eu leio vários jornais, vários portais de fora, né? A Gazeta dello Sport, Marca, sei lá, o L'Equipe e tal. Eu não me lembro de ter visto em momento algum, e eu nem sei como é que fala isso nos outros idiomas, a tal história que é muito comum aqui no Brasil do técnico paizão ou do técnico bom de vestiário. Honestamente, eu não sei o que é isso lá fora. Porque é óbvio que é muito melhor um treinador, um chefe que se relacione bem. O Ancelotti, meu irmão, é um cara tido como alguém que tem que cultiva bons relacionamentos com os seus jogadores. Agora, muito mais importante do que isso é o fato dele saber armar times de futebol e ganhar campeonatos, não é? Então, ele não é um vencedor, ele não é um cara milionário, ele não é um cara riquíssimo, é muito bem pago porque ele é bom de vestiário. Ele é muito bem pago porque ele ganha campeonatos. Então, aqui no Brasil, eu acho que é muito salutar, sim, é muito importante quando alguém como o Felipe Luiz chega com essa cultura. Ou seja, o futebol, ele tem que ser profissional. Não é coisa do paizão, sabe, da família Luiz, da família de não sei o quê, né, do técnico brother. Cara, esse negócio de broderagem, isso é um atraso, é uma desgraça. Isso ajudou o futebol brasileiro estar mergulhado nesse atraso. A família de não sei o quê, o técnico brother, o técnico paizão. Relação tem que ser profissional, não pode ser paternal. Então, em relação a isso, o Felipe Luiz está absolutamente correto. Agora, o modus operandi foi desastroso, né? A entrevista para o Mauro César. E é óbvio que, do ponto de vista jornalístico, o Mauro fez um trabalho irretocável. O problema não foi o Mauro. O problema é quem expôs o jogador. Aí vai o Felipe Luiz, nessa última coletiva do sábado, também adota um tom muito duro. Isso não era necessário. E aí talvez tenha faltado um pouco de traquejo para um técnico que ainda é jovem. Ele vai aprender a lidar melhor com esse tipo de situação. Agora, ali no ambiente fechado internamente, ele está muito correto, sim, em exigir comportamento profissional, nada de paternalismo. Então, nesse sentido, ele está muito correto. Agora, o jogador vai ter que dar as respostas necessárias enquanto jogador, enquanto profissional que é muito bem pago. Agora, de fato, o jogador foi exposto de uma forma equivocada nesse ambiente hoje de rede social, nesse ambiente de influencer que acaba explorando tudo. Então é óbvio que a forma como o Flamengo conduziu, como a comissão técnica do Flamengo conduziu esse episódio, ao expor o jogador publicamente, isso merece também muitas críticas. E
Para mim, o exagero foi ali lamentável e ridículo. O resto, eu acho que tinha que falar mesmo, tem que se posicionar, porque senão também fica gerando uma crise dentro do clube, ninguém sabe o que acontece, e foi o que o Felipe Luiz falou. Aí o exposto se torna o treinador, não o jogador. Eu duvido que algum jogador vá fazer de novo o que o Pedro fez, porque sabe que tem um cara ali dentro que vai se posicionar para não queimar o elenco inteiro. E outra, tá, que eu acho que é bom deixar claro, eu estava no Maracanã. O jeito que o Flamengo jogou contra o São Paulo deixou claro para todo mundo que o time inteiro gostou do que o Felipe Luiz fez. O time inteiro gostou do que o Felipe Luiz fez. Porque o que o Flamengo correu, o que o Flamengo se dedicou naquele jogo, o que o Flamengo comemorou cada gol, cara, eu sei que esse time do Flamengo é intenso, mas estava acima do normal. Então os caras também quiseram deixar claro, a gente está se dedicando mais, a gente está merecendo mais. Bom, falando sobre a situação aí... Oi. Não, muito rapidamente, só queria fazer, enfim, um paralelo até com isso aí que você falou, porque, veja, o técnico experiente, ele vai lidando com esse tipo de situação de outra forma. Alguém aqui citou o caso do Abel. O Abel, quando anunciou a lista dos jogadores do Palmeiras que iam para o Mundial de 22... ele excluiu praticamente todos os meninos que estavam em ascensão na época. Levou só o Danilo, que por sinal jogou muito bem. Ele deixou fora o Patrick de Paula, o Gabriel Menino, o Veron e o Renan, que era um zagueiro que naquela época tinha algum destaque. E muita gente não entendeu por quê. E o Abel falou que eles não estavam merecendo muito, enfim, mas não entrou em detalhes. Com o tempo, o Gabriel Menino assumiu os erros e pediu desculpa. O Patrick de Paula, a gente viu o que aconteceu. O Veron está aí batendo cabeça até hoje e o Renan nem se fala. Então, é óbvio que o técnico do Palmeiras, ele conhecia os motivos. Mas eu acho que no momento de você expor o jogador, dá para ir até um determinado limite. Eu acho que depois é excesso. Bom, aí para completar, essa situação do Pedro, a informação do Vene Casagrande, dando aqui o crédito a ele, Flamengo tem negociação avançada para contratar o atacante Tati Castellanos. Tati Castellanos, da Lazio. O argentino tem 26 anos, tá na Lazio desde 2023, tá? É atacante, ou seja, pode ser uma posição aí para ser um possível substituto se o Pedro sair. Por quê? Porque aí foi até uma informação que eu já dei, lá no começo, quando deu todo esse tumulto sobre o Pedro, que os empresários do Pedro estão loucos para tirar ele do Flamengo, tá? Pedro teve reunião com jogadores, Pedro fez tudo lá, não falou com o Felipe Luiz, não pediu desculpas, e o staff do Pedro segue correndo atrás de propostas, tá? O staff do Pedro e o próprio Pedro, claro, se o staff do Pedro quer que o Pedro saia, é porque até o Pedro quer sair hoje. Isso aí é uma coisa muito óbvia. Hoje o maior interesse do staff do Pedro é que ele saia do Flamengo. Agora, ao contrário do que foi dito na conversa com o Mauro César Pereira, que começou toda essa polêmica por parte de um dirigente do Flamengo, não vão ser 15 milhões de euros. Não vai. O Flamengo não vai aceitar 15 milhões de euros. Acho que não aceita, até pelo que eu estou apurando, nem 20, tá? Eu acho que o Flamengo só aceitaria negociar o Pedro a partir de 25 milhões de euros. É o que eu acho que o Flamengo aceitaria aí para vender o Pedro. O BAP não vai ceder, o BAP é um cara, é pulso firme.